E hoje acontece mais uma edição do projeto nacional Dandô Circuito de Música Décio Marques. Passo Fundo recebe novamente o projeto com o convidado nacional João Arruda. Ele é considerado uma promessa da música na linha da viola brasileira. De Passo Fundo, quem vai se apresentar é Ricardo Pacheco. O evento vai ser no Teatro Municipal Múcio de Castro a partir das 8 horas da noite. O ingresso é um brinquedo e você pode trocar o ingresso por um brinquedo na Secretaria de Cultura ou até mesmo no local do evento. O tempo deve permanecer encoberto com pancadas de chuva durante o dia. Veja os detalhes na previsão do tempo para amanhã e também para sexta-feira. Previsão de uma quinta-feira com sol entre nuvens e chuva fraca durante todo o dia em Passo Fundo. Mínima de 17 graus e máxima de 29. A sexta-feira será de céu encoberto com muitas nuvens, mas sem chuva. Mínima de 12 graus e máxima que não passa de 21. E amanhã serão lançados na UPF 2 livros: Docência Universitária, Pressupostos Teóricos e Perspectivas Didáticas, que trata sobre o ensino superior, obra organizada pelo professor Altair Fávero e desenvolvida em parceria com o Programa de Mestrado e Doutorado em Educação e também com o curso de Filosofia da UPF. E o outro livro é Harmonia e Ruptura, a crítica da Faculdade do Juízo e os rumos da arte contemporânea. Esse livro, então, do professor Gerson Luiz Trombetta. O lançamento dessas duas obras começa às 7h30 da noite no auditório do Centro de Educação em Tecnologia, o CET, aqui da UPF. Para o livro do mês de novembro, o projeto que incentiva a leitura e promove o contato do escritor com leitores, a obra escolhida nesta vez foi Palavra Cigana, 6 Contos Nômades, de Florência Ferrari. A escritora esteve hoje pela manhã com alunos de Passo Fundo, alunos da Rede Pública de Ensino. Nessa edição do projeto O Livro do Mês, a obra escolhida foi Palavra Cigana, 6 Contos Nômades, escrito pela antropóloga Florência Ferrari. E durante o encontro do projeto promovido pela Prefeitura e UPF, para mostrar que fizeram a leitura e o que aprenderam com ela, os estudantes da rede estadual prepararam apresentações artísticas. Envolver as crianças a partir do texto literário com diferentes manifestações da cultura, né? Então as escolas por si só, né, elas se organizam e fazem a sua representação do que elas leram. Então todos os meses a gente é contemplado então com uma apresentação das escolas. O livro surgiu da dissertação de mestrado da Florência, que por meses acompanhou de perto a vida nômade. A obra mostra a tradição de comunidades ciganas de diferentes países através de contos e ilustrações. Acho que o jeito que ela conseguiu passar para os leitores um pouco da cultura cigana, porque eu acho que é uma coisa que pouca gente tem conhecimento, é uma cultura muito rica. A cultura deles é passada de boca em boca e consegue se manter desde muito tempo atrás até os dias de hoje. Ela conseguiu representar de um jeito bem legal, com bastante ilustração, num livro que é bom de ler, que é fácil de ler pra gente. Serviu pra mim ter uma base, porque eu não tinha noção. Pra mim eu tinha uma visão muito superficial deles. E eu vi que eles são um povo que tem uma cultura muito rica. Que eles vêm da Índia, e eu não sabia disso. E eles têm muitas correntes migratórias. Esse projeto, ele vem consolidar o nosso título de Capital Nacional da Literatura, porque com ele nós proporcionamos às escolas do ensino fundamental, médio e também do ensino superior a leitura de 8 livros literários ao longo do ano, com isso mantendo o nosso índice de leitura do município ou até mesmo ampliando esse índice de leitura. E eu acho que sempre agrega porque é uma cultura nova que a gente conhece, é diferente da nossa na maioria dos aspectos.
Que legal. E a Florência Ferrari, que é autora da obra, você viu aí na reportagem, é também antropóloga, está conosco aqui no estúdio. Seja bem-vinda. Obrigada, Que manhã agradável essa que você teve hoje. Muito. Só de ver aqui a gente ficou encantado. De fato, eu fiquei também. Foi muito surpreendente ver a maneira e o interesse como esses alunos reagiram à minha fala, perguntaram muitas coisas e acho que consegui tocá-los um pouco. Até mesmo a dança, talvez algo que você não tenha ainda presenciado quando foi falar do teu livro. Ter dança cigana durante a tua apresentação. Eu me senti presenteada pelos alunos, de fato. Eles prepararam uma dança e uma representação de um dos contos. Foi muito bonito. Você é antropóloga, então tem teu estudo com foco bem delimitado. A gente viu aí na reportagem que é resultado também da tua dissertação de mestrado. A gente queria entender um pouquinho de por que a tua escolha pelos ciganos. Eu me fascinei pelo universo cigano através da literatura e da literatura ocidental. Então, o Gabriel Garcia Lorca, que é um poeta espanhol, escreveu um livro que chama Romanceiro Gitano e eu conheci através da obra dele. Eu fui então pesquisar livros sobre a história dos ciganos, sobre como eles viviam, e acabei descobrindo que havia muitos ciganos no Brasil e acabei me interessando então por fazer uma pesquisa de campo, que é como a gente faz na antropologia, que é você então se dispor a ir viver com um grupo, que é a única maneira que a antropologia concebe para você entender realmente como é que é possível uma outra vida, como é possível estar no mundo de uma outra maneira. Ou seja, tem que estar lá. Quanto tempo durou essa experiência? Ela teve uma duração não direta, eu tive 3 meses num acampamento, mas também ao longo de 8 anos vivenciando diferentes situações, etc. Então, E foi a partir dessas vivências que você acabou colocando tudo isso nesse livro, que traz 6 contos. Então, esses contos eu selecionei de uma pesquisa de mais de 300 contos, e o que me fez selecionar estes 6 contos foram os temas que, de alguma maneira, me remetiam a questões que eu vivenciei no campo. Então, a ideia de uma festa cigana muito preparada e o lugar da mulher como ela é vista numa comunidade, a ideia da leitura da sorte, que a gente sempre fica se perguntando se as ciganas leem à mão, a relação deles com os mortos, que eles têm uma ideia de respeito aos mortos muito forte na cultura. Com as companhias de circo, por exemplo. Também essa ideia das caravanas que viajam e que vão visitando diferentes cidades. Então, para poder selecionar esses contos, esses elementos estavam muito vívidos. Bom, eu queria entender que imagem a maioria das pessoas tem dos ciganos e, mais do que isso, se a imagem que nós temos, ela de fato confere com a realidade, Florência. Então, quando a gente fala de estereótipos dos ciganos, se você pergunta para qualquer pessoa na rua, ela vai dizer, eu tenho medo de cigano, porque eles roubam criança, porque eles te enganam e roubam na rua, então eles te jogam uns feitiços, praga de cigana, todas essas coisas que são muito conhecidas e que a gente pode até ver que são presentes há muitos séculos, estão presentes na literatura dos Cervantes de 1600, sabe? São estereótipos, né? Estereótipo é aquilo que te impede de conhecer o outro, né? De alguma maneira. Quem é o cigano na tua visão, que esteve lá durante meses em acampamentos? Para mim, o cigano é aquele que tem parente, é uma pessoa que é filha de alguém, que é irmão de alguém, que está apoiado por uma família, que tem um valor muito forte, né, nas relações entre as pessoas, que tem uma ideia de honra e de vergonha e de um valor sobre como deve se lidar com o corpo e com as coisas que são boas no mundo. Um bom calor é uma pessoa que fala bem, uma pessoa que consegue negociar bem, que consegue um terreno para sua família acampar, uma boa calinha, uma calinha que mantém a sua casa bem arrumada, bem limpa, que mantém uma série de regras bem realizadas, enfim, tem uma série de elementos que contam para eles, que são valorizados por eles e que a gente nem desconfia. Bom, você teve um encontro ontem à noite aqui dentro da universidade com alunos da instituição e comunidade em geral, hoje pela manhã com estudantes da rede pública. O que te chamou a atenção nas perguntas que o público te fez?
Eu acho que eles... Bom, as questões que têm mais a ver com o que é diferente, né? Eles queriam saber sobre a mulher, sobre como as mulheres estão no acampamento, queriam saber como as crianças se alfabetizam, como é que elas vão para a escola, se elas podem ou não. Sobre preconceito, me perguntaram sobre preconceito, então eu também pude falar sobre a importância da gente ter um espaço para dar uma outra visão, uma visão de dentro, e que isso possa tocar as pessoas quando alguém fala sobre cigano, elas saberem que elas tiveram a oportunidade de ter outras informações. Então, acho Dentro do preconceito, talvez, como fica a questão da homossexualidade, que também surgiu, até mesmo diante dos estudantes de menor idade, hoje pela manhã. Exatamente. Eles de alguma maneira querem saber como é que essas questões que estão latentes na nossa sociedade são pensadas e lidadas numa outra sociedade. Que bacana. Olha, teria muito mais para a gente conversar. Obrigada por compartilhar um pouco do teu conhecimento com a gente. Amanhã tem mais, você segue aqui em Passo Fundo e só depois retorna a São Paulo. Muito obrigada, viu? Thaís. Obrigada. Bom, e essas foram as notícias de hoje. A gente volta amanhã, ao 12h30. Nós estamos sempre ao vivo. E aí tem as duas reapresentações às 7h30 da noite e às 10h30 da noite. Acesse o nosso Facebook e nos acompanhe também por lá. Obrigada pela sua companhia e até amanhã.